Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Muito feliz de estar aqui nesse nosso novo episódio com esse tema tão importante, tão interessante, redes que transformam. Que transformam. Eu digo para você assim, ó, fica aí, você vai se surpreender aqui com o nosso conteúdo, com os nossos convidados. São pessoas que têm um conhecimento muito grande sobre o que estão falando e, aliás, muito além, tá? E a gente vai falar sobre associativismo, quais os benefícios que traz aí para as empresas, o que realmente é um associativismo, porque nós confundimos muito, segundo aqui o nosso convidado especial. Então, fica aí, porque você vai, com certeza, se surpreender, tá? Então, primeiro quero dar aqui um oizinho para Sara. Oi, Sara. Oi, feliz de estar aqui de novo, ainda mais com o nosso convidado de hoje, que é, ó, mora no coração. Mora no nosso coração, além de né, ser uma Sara? pessoa super inteligente, faz uma pizza que vocês não têm noção. Ó, né? Aham. Fazer pizza conversando com ele é uma coisa, assim, sensacional, né, Sara? Exatamente. Se tiverem oportunidade, chamem ele. E um olá especial, então, nosso convidado, Gilmar Denk, né? Tem aí uma grande experiência, um grande conhecimento em associativismo, é o superintendente aqui da CPG, da Associação de Ponta Grossa. Então, Gilmar, muito obrigado por ter topado aí esse momento conosco, o nosso convite, e seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, é um prazer enorme estar com vocês, né? Sempre foi prazeroso, com pizza, não altera o prazer. Com pizza, sem pizza? Bacana demais, mas deixa eu reclamar, já começar reclamando, né? Vocês aumentam a responsabilidade, né? Poxa Somos vida, vamos lá. verdadeiras. A gente vai conversar, né, sobre o associativismo e, como você mesmo reportou, tem muita coisa, tem muito tabu, tem muito romancismo e tem muito equívoco, né? Então, Sim. Vamos tentar clarear um pouquinho aqui. É uma ferramenta fantástica, tem que ser melhor aproveitado pela sociedade, por todo mundo, né? Vamos tentar aí. É isso aí. Tentar É uma mudança, compartilhar. uma mudança de paradigma, né, Gilmar? Até a gente diz ali redes que transformam, né? Porque é sair bastante dessa visão de um paradigma que existe muito hoje social, uma questão de competição e tudo mais, e ir para uma visão, um novo paradigma muito mais colaborativo. Mas eu quero que você, então, comece aí explicando pra gente, então, o que realmente é um associativismo, da onde surgiu. Fala aí para começar a trazer essa De clareza aí para quem está resumida e assistindo. simples. não sei se consegue de uma forma simples, né? Mas O vamos lá. associativismo não é complexo nem complicado, mas eu costumo dizer que ele é um poliedro prismático. Olha que simples, né? Veja, ele trabalha com dimensões, né, econômicas, sociais e políticas, né? E falar de como ele surgiu é todo um contexto histórico e está aí envolvendo a história da humanidade, né? Mas acho que o interessante é mostrar e tentar mostrar, começar a mostrar a importância, né? O Drucker era fantástico quando ele falava: empresas produzem, governos controlam, entidades transformam. Né? Este é o papel. O que a gente tem visto muito por aí é uma mistura: governo querendo produzir, né? Empresas querendo governar, entidades produzindo, se tornaram empresas, né? Totalmente equivocado. Então, a disfunção social, né, nos leva aí a disfunções e a improdutividade. Improdutividade é a mãe da inflação, né? Ou a madrinha da miséria. Então, vamos tentar entender isso. Você me pergunta como surge, né, o associativismo, a história. Tentar fazer aqui umas pinceladas, né? Ele surge antes da escrita, antes da ferramentação, né, antes da linguagem. Ele surge lá na pré-história, quando o homem descobre que caçar juntos, né, era muito mais produtivo, muito mais econômico e até muito mais prazeroso, né, do que caçar sozinho. E olha que curioso, né, os antropólogos, né, começaram a estudar as ossadas encontradas, e um detalhe: quanto mais antigos os ossos humanos encontrados, mais fraturas. Né? Sempre tem essa característica. Idade, quanto mais idade, mais fraturas. O que levou à conclusão, né? Que antigamente a caça sozinha era uma luta pela sobrevivência. Você lutava com a comida para poder sobreviver. E às vezes a comida era mais forte e você acabava sendo o perdedor. Né? Quando nós nos unimos, nós conseguimos ficar mais fortes, mais produtivos, né? Com muito menos energia e com muito menos fraturas. Né? Então, para a história descobriu isso. Tudo isso nos levou à criação de ferramentas, né?
descobrimos o fogo, as mulheres descobriram o pão, e aí começou a se gerar benefícios, não só aquilo que existia na natureza, né, os recursos naturais, então a caça e a coleta, mas passamos a produzir benefícios. Né? Isso nos levou a criar a sociedade, lógico que na sequência criamos os governos para organizar a sociedade, mas o meio associativista estava sempre, né, ali presente, a cooperação ou a colaboração entre os seres humanos, a troca de benefícios. Isso foi evoluindo na Grécia Antiga, antes dos filósofos instalarem o que nós entendemos por democracia hoje, né, ela foi instaurada primeiro pelas câmaras de artesãos ou câmaras de ofícios da Grécia. Qual foi a conclusão desses, né, empresários, desses artesãos? Na época eram o quê? Ferreiros, né, carpinteiros, padeiros, sapateiros, né? Todos esses ofícios, né, que existiam, eles tinham que dar parte da produção para o rei controlar o ambiente, a segurança. Até naquele tempo já se falava em educação, né, se falava em saúde da população. Então eles davam parte disso para o rei controlar esse ambiente. E às vezes o rei acertava, às vezes o rei não acertava, né, ou não agradava. E eles começaram a se reunir em pequenas câmaras, pelo ofício, e eles disseram, mas somos nós que produzimos a riqueza. Somos nós que geramos tudo que existe. Nós temos que dizer para o rei o que deve ser feito. E não, ao contrário, o rei falar para nós o que nós devemos fazer. Começa a surgir aí a democracia e as primeiras câmaras de ofício ou as primeiras associações empresariais do mundo. Aí os filósofos adaptaram, né, este conceito de Estado, né? Nós somos o Estado, não é o governo, não é o rei, né? E adaptaram para o que nós conhecemos democracia. Depois, lógico, Júlio César readequa essa democracia para um modelo republicano que a gente vive até hoje, né? Vocês podem falar o que quiserem, podem reclamar, tem liberdade de expressão, mas quem manda sou eu. Né? E essa dicotomia entre Estado, entre quem produz e quem manda, ainda existe até hoje, nós estamos tentando compreender. E o associativismo tem uma função importante, né, de ser essa força, de ser essa retomada do Estado pelo cidadão. Né? Então precisamos repensar. De forma, aparentemente, né, histórica é isso, né? Nós temos o associativismo criando a sociedade, então surgindo antes da sociedade, né? Criando a democracia para organizar a sociedade, mas que depois foi deturpado. Nós tivemos o Malthus, né, com a teoria da escassez. Ele percebeu que a população vinha crescendo, né, de forma geométrica e a produção crescia, né, também, mas de forma aritmética. Então, crescia muito lento e a população crescia rapidamente. Não precisava ser gênio para perceber que ia faltar comida. Né? O planeta era limitado. Por mais que crescessem as áreas de cultivo, não teria comida suficiente. Essa teoria foi muito bem aceita, era inconteste na época, porque não se conhecia os conceitos de produtividade, de evolução e de inovação na época, e todo mundo aceitou. Na sequência veio Darwin, né, que mostrou através da teoria da evolução que as espécies sobreviviam pela competição, né, onde na natureza, na nossa vida animal, da onde nós viemos, da selva, lá sim, só sobrevive quem? O mais forte, o mais inteligente. E o mais moderno agora é falar, né? Só sobrevive aquele que melhor se adapta, né? É muito bonito, mas isso... O mais rápido, né? O mais rápido, né? O mais esperto. Isto serve para a selva. E nós saímos da selva. Né? Então, você diz, poxa, nós vivíamos no paraíso. Qual era o paraíso? Era na selva. Na selva não tinha boleto, não tinha vizinho, não tinha patrão, não tinha empregado, não tinha governo, não tinha celular, não tinha incômodo, não tinha sogra, não tinha nada, né? Era um paraíso, não era? E nós saímos desse paraíso e viemos para a sociedade, onde tem tudo isso. Mas, curiosamente, nós preferimos tudo isso. Se perguntarem, Gilmar, você prefere o céu, o inferno ao céu? Eu digo, não, mas... Só que lá no céu, lá naquele paraíso, não tem benefício nenhum, não tem cooperação. Eu vou ter que fazer sozinho. Né? Lá é luta. Lá, sim, eu tenho que ser mais forte, mais esperto, mais inteligente, se eu quiser sobreviver. Mas aqui não. Aqui eu preciso apenas cooperar, fazer a minha parte.
E a cooperação é fabulosa, né? Então, Muito basicamente é isso, né? Nós ainda vivemos sobre o efeito de Malthus e Darwin dentro do conceito de sociedade que não tem nada a ver com selva. Muito Né? bom. Aqui é o conceito do universo. O universo está em expansão e nessa expansão, abundância. Existe muito mais oportunidades do que nós temos capacidades de aproveitar. Então, isso é notório, né, em qualquer campo. As pessoas falam, agora veio, foi uma semântica na Revolução Industrial. As máquinas vão acabar com os empregos. Aconteceu? Não, foi pelo contrário. Né? Exponenciou a quantidade de funções e ofícios, né, depois da maquinação. Agora se fala da inteligência artificial. Né? Muito mais rápida, muito mais inteligente que todos nós, muito mais conhecimento. Vai tirar o emprego de muita gente. Vai, como aconteceu com as máquinas e constantemente, muitos empregos vão desaparecer naturalmente. Mas Esse é um milhares, processo histórico, né? milhares e milhões de oportunidades estão aparecendo. Né? E, curiosamente, o pessoal que pensa em escassez não está apenas, né, percebendo e não está se preparando, mas o mundo está virando mais oportunidade ainda. Né? Que legal. Eu gosto mais ou menos isso. Eu gosto do exemplo do vendedor de gelo, né? Porque quando veio energia elétrica, você pensava, o que será dos vendedores de gelo, né? Agora a gente vai fazer gelo em casa, vai fazer gelo no hotel, não vai ter mais vendedor de gelo. Mas daí cresceu tanto que a gente pensou, nossa, seria conveniente se tivesse alguém que vendesse gelo. E a gente tem gente vivendo de vender gelo. Com todo mundo tendo eletricidade em casa. Então, as oportunidades, elas se transformam. Diante da abundância. Exato, vai ter algo novo. Isso é legal. E isso até eu queria perguntar para você, né, Gilmar, que eu tenho estudado aí essa questão da lógica da escassez e da abundância, até dentro de uma aplicação nas empresas, e eu acho que isso tem tudo a ver também com o associativismo. Mas que essa lógica da escassez, ela é muito nesse sentido, né? Eu me fecho, pensando tanto no contexto empresa, até no contexto liderança, né? Na escassez eu me fecho em mim, então a empresa ela se fecha nela, por quê? Porque tem os concorrentes, então eu não posso me abrir, né? Eu tenho esses recursos limitados e eu tenho que fazer a gestão disso para não acabar, né? Enquanto até numa própria liderança, né? O líder é aquele, não, eu sei tudo e eu tenho que dar o comando e o controle, né? E na lógica da abundância é diferente. O líder, ele não precisa saber tudo. Ele tem que saber fazer as perguntas certas, saber quem são as pessoas e fazer as conexões. E pensando num sistema empresarial, é a empresa que ela vai se abrir, ela vai entender todos os players, enfim, né? As alianças estratégicas, tudo que tem fora, então eu me abro para tudo que queira participar desse sistema, né? E eu acredito que o associativismo, ele tem muito a ver com isso, certo? Veja, muito bem colocado, é interessante a tua visão. É uma quebra de paradigmas e às vezes é contraintuitivo, né? Você falou, o líder não precisa saber tudo. Eu diria para você que o líder tem que saber apenas qual é a missão da empresa. Aí ele consegue liderar as pessoas. Né? Nós temos dificuldade, e isso também é uma falha da educação, e a gente pretende corrigir isso, né? Pelo associativismo, da nossa função social, nossa função dentro da empresa. Olha que curioso. Pouca gente sabe que nós só temos 3 lugares para trabalhar. Em todo o universo que nós criamos e todo esse contexto maravilhoso, né, de globalização, nós só temos 3 lugares para trabalhar. Ou você trabalha para uma empresa, ou você trabalha para o governo, ou você trabalha para uma entidade. Não existe outro lugar. Eu trabalho por conta, eu sou autônomo. Isso é uma empresa. Autoempresa. Sim. Empresa de um exército, de um homem só, né? Que é mais difícil de gerenciar do que uma com milhares, né? Olha que curioso. Então só tem esses 3 lugares. E o que é importante entender desses 3 lugares? Se você trabalhar para uma empresa, você tem que entender a responsabilidade social da empresa, e que são 7, e que o lucro é uma responsabilidade social, não é um benefício para a empresa, é responsabilidade. Empresa que não dá lucro tem que ser expurgada, tem que ser tirada da sociedade, porque ela é um problema. A empresa nasceu para dar lucro, só que é a 7ª, nós temos 7. Vamos ver mais à frente, se der tempo, a gente fala sobre as 7, né? E a primeira responsabilidade social de uma empresa é a geração de impostos para manter a nação. Olha que curioso. E o imposto, o lucro é o último, é o 7º, né? Curioso. Mas é importante Mas é importante também, né? É um dos pilares, responsabilidade, né? Não é um direito. Eu tenho empresa, eu tenho direito ao lucro. Não, você é responsável em produzir lucro.
A gente vai abrir um pouquinho mais à frente. Mas se eu quero trabalhar numa empresa, eu tenho que entender que ela tem responsabilidade social e a minha responsabilidade social enquanto cidadão é fazer com que ela cumpra a responsabilidade dela. Né? Se eu vou trabalhar para um governo, ele tem a responsabilidade social do controle. Se eu trabalho para o governo, eu tenho que entender isso. E a minha responsabilidade enquanto cidadão é fazer com que o governo controle o ambiente de negócio. E se eu trabalho numa entidade, né, eu tenho que entender a responsabilidade da entidade de transformação. E aí eu preciso saber o que a entidade faz para catalisar esse ambiente de negócio. Aí eu falo catalisar, né, é diferente de fomentar ou de fermentar. Né? O fermento faz o pão crescer. O catalisador acelera o fermento, ou seja, cresce mais rápido ou até mais. Né? Esse efeito catalisador é a responsabilidade social da entidade. Então, aonde eu trabalho? Eu preciso saber disso. Olha que curioso. Então, eu posso escolher, vou trabalhar para o governo, eu tenho que produzir, entre outras coisas, o lucro. Eu vou trabalhar para o governo, eu tenho que trabalhar com o controle do ambiente de negócio. Vou trabalhar com uma entidade, eu tenho que fazer os negócios crescerem. Esta é a função. Aí, essa função se divide em 6 posições. Nós só temos 6 posições no ambiente de negócio para trabalhar. Temos 3 funções e 6 posições. Quais são essas posições? Na empresa, eu posso ser patrão ou empregado. E olha que bacana, a gente fala em liberdade econômica, é uma opção, é livre. Quer ser patrão? Vai ser patrão. Quer ser empregado? Vai ser empregado. Tem benefícios e ônus dos dois lados. Como patrão, não tem ninguém dando ordem. Né? Ele se manda, mas ele tem compromissos, né, fiscais, econômicos e financeiros que ele tem que cumprir. Como empregado, ele não tem esses compromissos. Ele recebe, mas ele recebe ordem. Né? Então, tem benefício dos dois lados. Mas dentro da empresa, eu posso ocupar a posição de empregado ou de patrão. É livre escolha. Não tem aquela, eu queria ser patrão, mas não tenho dinheiro. Dinheiro tem no mercado. Não é o que implanta uma empresa. O que implanta uma empresa é ideia, coragem, aí o capital. E o capital pode ser de terceiro. Então, eu quero ser patrão. Legal. Pode ser, é livre. E tem oportunidade e as economias, né, livres oferecem capital aí, né, com até subsídios para você poder montar a tua empresa. Então, é uma liberdade. Escolha, né? Claro que de um lado você tem, ou você manda ou você é mandado. As outras 2 posições estão no governo. Você pode ser funcionário, você não é empregado, você é funcionário, né? No governo. Ele pode ser contratado, né? Ou, né, efetivado por concurso, ou contratado, mas é um empregado. Ou pode ser o eleito. Né? Se eu for eleito, eu tenho o cargo da gestão. Se eu sou funcionário, eu tenho o cargo operacional, de fazer o governo funcionar. São as 2 posições para trabalhar no governo, não tem outra. E na entidade, você tem os funcionários, os colaboradores, porque aqui é mais missionário, então são colaboradores na acepção da palavra, né? Perdão. Acepção da palavra, né? Dentro da empresa você é empregado, dentro do governo você é funcionário e dentro das entidades você é colaborador, porque você colabora com a missão, porque ela é extremamente missionária. Ou você é missionário. Né? Todo gestor, todo diretor de uma entidade não é um cargo remunerado, porque ele trabalha para uma geração de riqueza, que é uma função maior, onde o lucro dele, onde o ganho dele está no contexto, não no exercício da função. Então, qual posição você quer ocupar? Né? Quero ser patrão, empregado, eleito ou funcionário. Né? Tudo tem processo. Eu quero ser eleito, eu quero ser prefeito. Aí passar por um processo seletivo. Eu quero ser empregado de tal empresa. Vai passar por um processo seletivo. Eu quero ser dono de uma empresa. Vai passar por um processo seletivo no mercado. Né? Quero ser funcionário da CPG. Vai passar por um processo seletivo. Quero ser diretor da CPG. Vai passar por um processo seletivo. Essa seleção é natural. Né? Então, você não escapa, para a qual você deve se preparar, né? Com responsabilidade. Dentro desse contexto, então, eu diria que o gestor precisa entender qual é a posição e a função que ele está ocupando e saber quem está com ele, se eles sabem essa posição. Aí tudo facilita. Os papéis, né? Os papéis. Importante o papel estar claro, né?
Eu saber quem sou eu na fila do pão. Qual que é o meu papel aqui? Porque à medida que eu sei qual que é o meu papel, ao redor, como se fosse um círculo ali que vai se abrindo, se todo mundo vai se enrustindo desse papel, todo o ambiente, o macroambiente também vai fazer esse papel, né? Peguei tua analogia do pão ali, achei muito legal, porque quando você olha, né, a empresa, tem a farinha ali, o fermento, né? Aí as entidades ali, principalmente as entidades de associação, o açúcar ali, que é o catalisador para fazer o fermento. E o papel do Estado é manter o ambiente ok, a temperatura ok para que o pão cresça. O ambiente controlado. Né? Que esteja uma temperatura adequada. Não muito frio, não muito quente. Para o pão crescer, né? Só que dentro de uma empresa eu também tenho que ter essa mesma visão. Sim. Né? De qual que é o meu papel ali? O que eu represento para fazer esse pão crescer? Qual é a minha função dentro dessa massa, né? Porque daí eu começo a ter a noção de propósito, que é algo que está faltando tanto hoje, né? Essa é a mecânica mágica, Sara, propósito. Se eu sei o meu propósito, não existe concorrência, né? A gente trabalha focado. O propósito tem essa capacidade de convergir a todas as divergências, né? Sim. Mas isso é interessante, Sara, porque a questão do propósito, ele vem desde o macro ao micro, né? Qual é o propósito da empresa, mas qual é o meu propósito micro aqui, que é a minha responsabilidade, ou seja, o propósito daquilo que eu faço para esse propósito macro. E daí tem muito a ver com isso, da clareza do papel e da responsabilidade que tem em relação a isso. E isso também dentro disso que você estava falando, né, Gilmar? Qual é o meu propósito enquanto esse ser social? Dentro de todos esses papéis aí que você falou, qual deles eu vou escolher e qual é o propósito disso da minha responsabilidade? Então, fica muito, muito mais claro das pessoas entenderem, e que eu gosto muito de falar, né? Que vem dessa visão sistêmica, a visão da unidade, que todos nós estamos aqui fazendo algo. Visão de corpo mesmo, né? Visão de corpo. Se algo não funciona bem no corpo... Seja dentro de uma empresa, seja dentro da sociedade, nós estamos aqui fazendo algo e causando o impacto nisso. Nós temos uma responsabilidade. E isso é uma quebra de paradigma muito grande, porque geralmente o que acontece hoje é que as pessoas elas não se responsabilizam por nada. Sempre a culpa é de um terceiro, certo? Mas nunca minha. E... o quanto é importante essa visão dessa responsabilidade que cada um tem. E para as empresas, assim, e para as entidades também, eu tenho uma visão como economista bem pragmática em relação a isso. Né? A gente não vai resolver nessa geração a questão da educação que não é feita para isso. Não é feita para o que a gente está falando aqui. A educação acho que nunca foi feita. Nunca foi feita. Acordar é uma busca. Mas aqui, a gente não vai resolver nessa geração. Não, mesmo que nós tenhamos aí um grupo de entusiastas que acordou para essa situação, a gente não vai resolver nessa geração. Não. Então, aonde que a gente vai resolver? Né? E a educação basicamente oferecida pelo Estado, né? Que é a maior parte do público que consome a educação pública. A gente vai resolver dentro da empresa, que é uma coisa que a Andressa vem falando muito, né? Que é a educação corporativa. Hoje, a pessoa entra dentro de uma empresa ou entra dentro de uma identidade, falávamos aqui sobre a educação para o associativismo também no início da reunião, né? Ela está indo para lá com um pedacinho da formação dela, que está muito mais focada na parte técnica. Né? Aqueles cubinhos de gelos, né? Formado quadradinho, né? As forminhas Isso. lá. Então, as empresas, as entidades, as organizações do terceiro setor, elas precisam dar continuidade na formação dessas pessoas. Exato. Principalmente para entender esse propósito de vida. Exato. Olha que curioso, Sara. Eu citei no começo, né? Poliedros prismático, né? O porquê disso? Tudo na vida tem vários ângulos, então tudo é poliedro. Né? Na sociedade nós temos os 3 poliedros centrais, economia, né? Política e o social. A gente vive em função disso e nem percebemos que nós dependemos dessa visão. Tudo isso traz muita informação para cada um de nós e nós somos como um prisma. O que o prisma faz com a luz? Recebe, dependendo do ângulo que entra, ele refrata e reflete, multiplica, né? Divide e multiplica. Nós, com o conhecimento, né, nós recebemos de forma, às vezes, ordenada e chega num determinado ângulo. Como ele nos afeta, né, a partir de nossas crenças, da nossa base de formação, é diferente em cada ser humano. Mas ele se multiplica em várias opiniões. Né? E isso torna o ser único, né, e fabuloso.
porque é o único que tem aquela quantidade de informações que é só dele. Né? Nós temos vários pontos que a gente pode convergir em opiniões, são iguais, mas milhões ou milhares delas vão ser divergentes. Né? E como que a gente convive com pessoas, né, com tanta divergência? E aí vem o papel do associativismo, né, para fazer entender, né, qual é o propósito capaz de fazer todas essas divergências trabalharem, né, num mesmo propósito. Aí você diz, qual é o propósito de vida de todo mundo? Sobrevivência, dinheiro e felicidade, realização. Conhece alguma pessoa que não precise de dinheiro? A não sei que já tenha sido abastecido por alguém, mas precisa do dinheiro. Mas de tem qualquer maneira, né? Ele, sim, ele é um herdeiro, mas é que ele não precisa, que ele já tem ele lá, não precisa ganhá-lo, mas já tem. Mas Exato. precisa do dinheiro. Alguém ganhou por ele. E não queira ser feliz, não queira se realizar. Este é o ponto, né? Veja, eu gosto separar a crença da fé, né? As religiões são crenças. A fé é aquilo que você tem no Criador, né? Vi uma analogia muito interessante outro dia, né, da asa delta. Você acreditar que a asa delta pode te sustentar no ar é uma crença. Acredito que sim, né? Tudo dica, tem as propriedades físicas, né, aerodinâmicas me garantem que vou. Agora, pegar uma asa delta e pular de um precipício, isso é fé, né? É acreditar, né? É jogar a tua vida, aí é fé de verdade. Sim. Né? Então, na fé no Criador, eu cheguei a essa conclusão, né, que a inteligência do Criador, ele escondeu a felicidade, né, na serotonina, que só o cérebro é capaz de produzir. Não tem na natureza. Tem artificiais, tem, né, alguns elementos que disfarçam, né, iludem, né, os ismos, né, droguismo, alcoolismo, né, tabagismo, sexismo, consumismo, tudo isso tende a nos trazer alguma dopamina, e às vezes traz em excesso, até prejudica, né? Mas a serotonina que nos traz a sensação de felicidade, né, ela é produzida pelo cérebro e ela se produz rapidamente quando você se sente útil para a sociedade. Então, qual é o segredo? Diz que não tem uma fórmula para um segredo da felicidade, tem ser útil. E quando você consegue ser útil para a sociedade, isso é felicidade plena. E quando você consegue ser útil para a sociedade reconhece e te dá créditos. Créditos na sociedade é dinheiro. Então, qual é esse objetivo do associativismo? Que a pessoa ganhe dinheiro e seja feliz. Seja útil, aprenda, né, a ser útil. Como eu posso ser útil? Entendendo pessoas. As pessoas têm necessidades, né? Por Maslow lá foi fantástico, né? Em diversos níveis e incompreensíveis. Né? Acho que o gênio de tudo isso foi o Steve Jobs, né? Ele criou algo que nós queríamos e nós não sabíamos que queríamos. Né? Então você vê como o ser humano é fantástico. Quanta oportunidade ele viu e que nós não sabíamos. Né? E quanta oportunidade ainda existe que nós queremos e que ninguém sabe. Talvez só precise estar atento. Como eu posso ser útil? Né? E se eu for útil, né? Eu vou ser útil na empresa, eu vou ser útil no governo, eu vou ser útil na entidade. Não, mas eu só vou ser útil na empresa, só quero ganhar dinheiro. Então você não vai ser feliz. Essa questão da utilidade é também um princípio da economia, né? Da Sim, economia da utilidade. É onde funciona. Me traz uma questão bem relevante aqui para o tema de gestão e de liderança, que é como eu torno as pessoas da minha equipe. Eles são úteis para mim, porque se eles não fossem úteis, eles não estariam ali, né? Mas porque o que vale é a percepção do outro, como eles se percebem úteis naquele processo, o sentimento né? de utilidade que gera serotonina. Exatamente. Não é a própria utilidade. Exatamente. Ela Por isso que é subjetiva, é minha. Ressignificar interno. É o significar. Exato, da forma como a pessoa se vê fazendo aquilo. Algum tempo Se atrás... eu entendo que eu sou útil, eu me sinto bem. Exato. Se eu não entendo, às vezes estou trabalhando muito, eu tenho uma analogia interessante, o cachorro correndo atrás do rabo, aí faz uma selfie da correria. Né? Nossa, está correndo muito. Mas está produzindo o quê? Né? Correr atrás do rabo. Agora, se eu sei onde eu quero chegar, onde a empresa quer chegar e eu estou caminhando para lá, gente, esse sentimento é de uma felicidade plena.
vale mais do que salário. Uhum. Exato. Né? Pouca gente tem coragem de falar isso. Mas é. Mas sabe que até o cachorro correndo atrás do rabo, ele tá se sentindo Ele tá útil, se né? sentindo útil. Porque Pra ele ele, na tá fazendo a dimensão dele, marcação né? de território dele, né? Diz que quando ele fica correndo assim, ele tá marcando território. Mas eu lembrei de uma situação em que eu falava com uma pessoa que era líder de um setor de limpeza, algum tempo atrás. E nessa conversa, essa pessoa me falou bem assim, mas eu só sou líder da limpeza. Só, né? Olha, Só. Daí eu falei assim, não, você não tá entendendo. auto-sabotando. Tudo que existe aqui nessa empresa que você trabalha só existe porque existe um banheiro limpo. Uhum. Porque é uma empresa na área de alimentação e ninguém iria naquele estabelecimento se o banheiro não estivesse limpo. Uhum. Então, você é responsável por essa empresa ter clientes. Uhum. Então, a tua responsabilidade é altíssima, né? Exato. E daí, nessa mesma empresa, o líder da manutenção também falou assim, a mesma coisa, né? Me irrita muito eu entrar num banheiro de um estabelecimento e ter uma torneira quebrada que eu não consigo lavar minha mão, Sim. né? Então, essa sensação... E as pessoas, não sei se por até uma forma... Fruto da coisa mais horrorosa que existe no Brasil, que é a nossa formação econômica, né? Que a gente tem essa percepção de que só tem valor aquele trabalho Sim. intelectual, É. né? Mas que o trabalho que está sendo feito ali na base não tem valor. E eu acho que esse é o grande desafio Questões das de educação lideranças. de novo, Sim, né? sim. É. E eu acho que até essa percepção da utilidade, não ter que fazer algo útil, propósito, eu vejo que também vem um pouquinho de uma formação religiosa que existe na nossa sociedade, que é muito assim, para eu fazer um trabalho que tenha propósito, seja útil, é um trabalho voluntário, né? É um Também. trabalho que... Uhum. Isso, óbvio, isso é bem legal, mas não é só essa visão. E eu gosto muito de falar isso nas palestras, enfim, nas empresas, né? Se o teu trabalho existe, é porque ele é necessário socialmente. Se ele não fosse mais necessário, ele não existiria. Já estaria. Assim como tem empregos, né? Trabalhos, não empregos, né? Mas Vão trabalhos sendo- que não existem mais, porque não é mais necessário. Então, reconheça o valor daquilo que você faz. Se você precisa fazer isso, é porque a sociedade precisa. Você não está fazendo para você ganhar dinheiro. Também. Mas você está fazendo para gerar algo que é uma necessidade da sociedade. Então, é muito essa visão, essa perspectiva que as pessoas têm em relação ao seu trabalho, que vai trazer essa compreensão diferente. E eu acredito muito que uma forma diferente de como as pessoas trabalham e vão ser felizes, né? Vai ganhar dinheiro e ser feliz. Claro. Né? E Que não- é o que mais nós queremos da vida, né? E este é o objetivo da vida, né? Sara citou essa questão de hierarquia das funções, né? Eu lembro na pandemia o show de horrores que nós vivemos, né? Os governantes determinando setores essenciais que deveriam funcionar e setores não essenciais. Eu digo, mas existe Como isso? assim, né? Existe algo que não seja essencial para a sociedade, né? Todo ser humano, É né, essencial. nasce com essa obrigação da sobrevivência e a busca da felicidade. Uhum. E aonde ele encontra isso? Na produção. Ele tem que produzir algo. Né? Do suor do teu pão comerás o teu pão. Então, essa responsabilidade de todo ser vivente tem que produzir Sim, algo, independente de condições físicas. Olha que curioso. sim. Eu não tenho um braço, eu tenho outro. Eu não tenho os braços, eu tenho as pernas. Eu não tenho os 4 membros, eu tenho ainda a mente. E dá para produzir Sim. benefícios para a sociedade. Com esse benefício, eu vou garantir meu sustento. Né? Então, se o cidadão está produzindo algo, é essencial. Sim. É a vida. É. Agora eu Isso digo, não, mas a tua produção não é essencial. Né? Foi um absurdo, né? Um disparate assim. Eu vejo isso, Sara, por não entender o propósito, né? Quantas e quantas vezes a gente vê assim, mas aquele cidadão lá só pensa em ganhar dinheiro. Né? Como pejorativo. O ganhar dinheiro é função social, é a responsabilidade social de todos nós. Por que ganhar dinheiro? Porque é com o dinheiro que eu adquiro, né, aquilo que eu preciso ou aquilo que eu desejo. Sim. E para eu adquirir isso, eu tenho que produzir algo. Exato. Tá? Então, qual é o mal em pensar em ganhar dinheiro? Claro que existe o sovina. O que é o sovina, que é diferente do empreendedor, né? O empreendedor, ele empreende e não é o empresário. Olha. Empreendedor é todos nós. Sim. Empregado ou patrão é empreendedor. Você tem que empreender, se dedicar, né, para produzir algum benefício para trocar por crédito. Isso é empreendedorismo. Sim. Né? O investidor, muitas vezes, ele é sovina.
Ele deixa de comprar um benefício para ele mesmo, deixa de comprar uma banana para guardar o dinheiro, para investir na empresa lá onde ele investe para ter mais retorno. Esse sim, ele está pensando só em dinheiro. Mas o cara que está pensando em produzir, em empreender para ganhar dinheiro, esses são, né, a essência da humanidade. Nós vivemos em sociedade pelo empreendedorismo, não tem outro sentido. É ele que vai nos trazer a realização. Né, do dinheiro e da felicidade. E eu também gosto de falar isso, né? Se a gente não se associasse para produzir como acontece, né? Antigamente a gente também lá nos primórdios, alguma forma de sobrevivência tinha que ter, né? Só que eu tinha que caçar, eu tinha que produzir a minha roupa para me proteger do frio, eu tinha que, enfim, eu tinha que fazer tudo. Hoje eu não preciso fazer tudo isso, porque tem alguém que produz a minha roupa, tem alguém que produz o meu alimento, e eu vou então fazer outras coisas para também contribuir de uma forma social aí através da produção, do trabalho. Então, na verdade, a gente mudou o modelo, né? Agora tem o dinheiro. Antes era escambo, mas tinha que existir uma produção para ter uma troca, para que as pessoas pudessem trocar os produtos e sobreviver de qualquer maneira. Só que a diferença é que antes na selva a gente fazia tudo isso para sobreviver. Agora a gente pode fazer isso para viver. Né? Para viver melhor, né? Para viver melhor, exatamente. Nós suportamos os malefícios da sociedade porque existem os benefícios. E os benefícios nos fazem, né, viver muito melhores. Né? Hoje uma pessoa módica que seja, com poucos recursos, vive muito melhor do que muitos reis da Idade Média. Exatamente. Tudo que a gente conseguiu produzir aí, até no sentido de conforto. De conforto, a humanidade vive. Porque trabalhamos juntos, né? A cooperação. A cooperação, exatamente. Daí eu vou usar toda a minha teoria econômica aqui que eu guardei aí nos 20 anos, que o Gilmar puxou o Malthus aí, porque daí a gente sai de Malthus e vai para David Ricardo, que vai dizer o seguinte: faça aquilo onde você tem vantagem relativa. A Andressa é muito melhor como psicóloga do que como cozinheira, por exemplo. Já podemos provar. Costurando, por exemplo, porque trabalho manual eu não sou tão boa, né? Então deixa eu fazer bem o que eu faço. Então, todo mundo ganha com isso, né? Exatamente. Ela faz muito bem o que ela faz, produz muito mais no que ela faz. E uma pessoa que, por exemplo, cozinha muito bem, vai poder ter também mais oportunidades cozinhando, entregando comida na sua casa. Exatamente. Essas são aptidões, né, Sara? Veja, eu falei de 3 posições, 6 funções, né? Agora, profissões, né? É adaptação, né? É carisma, né? É natural de cada um. Dentro do talento de cada um. E profissões existem milhares, né? Milhares. Qual você melhor se adapta àquilo que você pode produzir melhor? Esta é a sacada. Exato. Eu preciso entender o que a Sara gosta para eu poder pegar dela o dinheiro. Eu quero o dinheiro. Né? O dinheiro o que é? Você ou que a Sara não sabe fazer também, né? A sociedade de escambo, né? Ela continua uma sociedade de escambo. Exato. É a sociedade de trocas. A sociedade nada mais é do que uma sala de trocas. Sim. É isso. O dinheiro é um facilitador, né? Eu vou fazer pão para adquirir uma consultoria da Sara, né? Ela não quer o pão. Pizza. Ela quer uma pizza, mas eu não faço pizza, então eu dou um crédito para ela, né? Porque ela possa adquirir a pizza. Esse é o dinheiro. E é a busca de todos nós, né? Essa questão de adaptabilidade é um jogo delicado, porque desde a adolescência a gente fica tentando se autocompreender, né? No que eu sou bom? E por que eu tenho que procurar naquilo que sou bom? Justamente porque é questão de produtividade, né? O mau entendimento da sociedade, né? Acreditar que governos, que capital são impulsionadores da economia, né? Só existe um fator de impulsão da economia: produção. Então, quanto mais gente produzindo, mais a economia está florescendo, está sendo impulsionada, né? Então, o que nós precisamos? Buscar produtividade. Né? Produtividade é que gera prosperidade. A produção gera o dinheiro e a produtividade gera a prosperidade, que é a riqueza, que é a oportunidade para todo mundo. Agora, eu sou, né, faço bem uma pizza, vou fazer pizza. Né? Agora não sei cortar cabelo e vou me meter a querer ser cabeleireiro. Exatamente. Né? Eu digo, se eu fosse pelos desejos, ou eu seria, né, um fotógrafo aí da Playboy, um degustador da Brahma, né? Ou um pescador, porque isso seria as minhas aptidões pelos desejos, né? Sim. Mas não foi isso, né?
onde eu nasci ou que o ambiente me levou, né, eu tenho outras aptidões. Essas sim. aptidões eu tenho que usar a favor da sociedade. Isso Usando a favor da sociedade, o retorno vem em créditos ou em dinheiro. Porque não é uma aptidão só ou aquilo que eu quero fazer. Não, o desejo. É uma aptidão, não só desejo, exato. É uma Sim. aptidão em cima daquilo que vai gerar um benefício que também vai me dar esse retorno. Que vai Exato. me dar possibilidade de troca. É aquilo Exato. que eu possa fazer por você. Exato. Né? E aí entra o entendimento de pessoas. E a gente Entender cai na pessoas. abundância daí. Exato. Por quê? Porque se eu sou muito bom em fazer pizza, eu vou fazer muito mais pizza no mesmo tempo que você. Sim, É. Então, começa que todo mundo vai ter mais pizza, exato. né? Vou poder ter mais... Porque acaba tendo abundância, né, num custo menor. Né? Exatamente. Queridos, está muito bom, mas a gente precisa encerrar, infelizmente. Gilmar, se você topar, a gente já tem que deixar aí marcado o segundo episódio, porque a gente precisa ainda entrar bastante no tema aí do associativismo. Tem muita coisa a ser falado vou ter ainda. que estudar um pouco mais de economia, porque senão eu fico sem argumentos aqui. Pra conversar com o Gilmar. Mas você topa? Episódio Sempre 2, à pra gente disposição. aprofundar Falar aí. do associativismo, né, para mim é prazeroso. Então, Ótimo. além de produtivo, ainda né, me Isso. traz prazer, me traz felicidade. É, acho que é bem bacana a gente Serotonina em dar. Ficamos todos felizes, né? Acho que é bem legal a gente dar aí, aprofundar mais, né? Quais são os pilares do associativismo, como ele beneficia a sociedade, até já foi falado aí, mas os empresários, como isso acontece, eu acho que é importante, né? Para os empresários saberem, mas vai ficar para um episódio 2, então, que hoje, infelizmente, não dá mais tempo. Mas, Gilmar, quero agradecer aí a sua disponibilidade em conversar. Foi ótimo. Eu falei que vocês iam se surpreender, né, pessoal? Viram, né? Foi ótimo, como sempre, né? Conversar com vocês dois é bom demais. E agradeço mesmo. E se quiser falar mais alguma coisa aí, uma mensagem final para a turma, fique à vontade. Gostaria de citar aqui o Schopenhauer, né? A parábola do porco-espinho. Né? O Schopenhauer foi fantástico, né? Como que a sociedade deve se comportar ou tentar se adequar, né? O porco-espinho, para não morrer de frio, ele tinha que se aproximar. O calor humano, né? O calor que gera dos corpos consegue fazer com que ele sobreviva ao frio. Porém, ele tem espinhos, né? E os espinhos machucam. E então, qual era o desafio do porco-espinho, né? Encontrar a distância certa para se beneficiar do calor sem ser espetado pelos espinhos e nem espetar os companheiros. Na sociedade nós somos assim, nós temos esses espinhos, né? Os nossos defeitos. As nossas qualidades geram o calor, os nossos defeitos são espinhos. A gente tem que tentar entender. Para tentar entender essa proximidade, só tem um jeito, que é participando. Né? Então, convido a todos a vir conhecer o associativismo, né, como ele funciona, como ele deve funcionar e qual é a minha parte. Né? Um cidadão feliz, né, realizado, ele participa democraticamente do seu governo, da sua empresa e da sua sociedade através do associativismo. Né? E um prazer enorme, né? A hora que precisarem, estou sempre à disposição. Falar com vocês é prazeroso, falar de associativismo é prazer em dobro. Né? Obrigado. Ótimo. Bom. Obrigada, Gilmar. Sarinha, mais alguma coisa aí para finalizar? Não, eu quero só agradecer o Gilmar aí pela aula, né? Que ele sempre dá Sempre pra é gente, aula. sempre é uma aula, né? E para os entusiastas aí, né? Assistam da Marvel. O Thanos traz exatamente a teoria do Malthus lá, né? Ele elimina a metade lá da população e, na verdade, o que ele corta é a produção. Quando os heróis salvam o mundo, a gente tem outro problema, né? Porque nós não somos mais do tempo da pedra, né? Nós temos um processo produtivo que precisa seguir. Então, essa analogia é muito boa para compreender melhor o tema. Muito bom, muito bom. E pessoal, agradeço aí então, vocês que nos assistiram, espero que tenham se deliciado desse momento tanto quanto nós, e nos vemos aí no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.